Não existe modelinho pronto, baseado em decoreba, capaz de preparar a gente para se dar bem na prova de redação do Enem e, portanto, para nos colocar dentro da universidade. Se alguém está vendendo esse tipo de coisa para vocês, modelo pronto, repertório forçado, está enganando você, está tomando seu dinheiro e está cometendo um crime, porque está contribuindo para você não entrar na universidade, porque a banca tem penalizado o modelo pronto, repertório forçado, fórmula mágica, esse tipo de coisa. Não existe vida fácil em termos de texto, é trabalho, a gente tem de estudar a leitura e a escrita. Se for o caso de a gente utilizar ou querer utilizar a palavra modelo, eu nem gosto disso, eu gosto de falar em redação autoral, a gente deve pensar sempre e apenas nas redações que já obtiveram nota 1000 nas edições anteriores do Enem, quer dizer, textos que já foram validados pelo processo e pela banca. Fora disso é picaretagem, gente. A única coisa que a gente pode confiar são textos e redações que já obtiveram nota 1000. Então nós temos de inserir no nosso cotidiano a leitura sistemática e estratégica desse tipo de texto. A gente tem de ler bastante redações reais que já obtiveram nota 1000. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo com vocês aqui, nesse e outros vídeos do canal. Portanto, vocês já se inscrevam aqui para vocês não ficarem de fora. Eu quero ensinar vocês a ler de forma estratégica uma redação nota 1000 para vocês incorporarem todas as dimensões e técnicas dessas redações na escrita de vocês e acelerar os resultados. Não existe melhor acelerador de resultados do que a leitura. E eu vou ensinar vocês aqui a ler as redações nota 1000 de forma a perceber elementos, detalhes que a gente costumeiramente não percebe a olho nu. E isso para vocês desenvolverem uma leitura autônoma, estratégica, autoral. Quem lê de forma autoral, de forma produtiva, consequentemente vai ter também uma escrita produtiva. Esse é o maior segredo, uma coisa tão óbvia, mas as pessoas não falam, porque isso não é fórmula mágica. Os bons escritores todos sabem disso. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui a partir de agora. Nós vamos ler a redação nota 1000 do Lucas Malta de Carvalho, da edição de 2023 do Enem. E antes da gente proceder essa leitura, é bom a gente tomar consciência do tema que caiu. Vejam só, a frase temática do Enem 2023 foi essa aqui: desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Olha que tema espinhoso, complexo e delicado que pegou muita gente de surpresa. E aí é isso, se o cabra não sabe ler com eficiência, ele não vai conseguir escrever uma boa redação, pisar com o pé direito na prova de redação, porque a gente precisa compreender muito bem o tema, saber destrinchar e fragmentar o tema para a gente não escapar de nenhuma dimensão do assunto. E esse tema aqui tem 3 partes, pelo menos. Um contexto, que é muito comum, que é o Brasil, a sociedade brasileira. Um assunto geral e principal, que é a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Esse é o tema central. Mas a gente tem um assunto específico, ou comando, porque a gente tem de falar também dos desafios para o enfrentamento desse problema. Então, o meu texto não pode deixar escapar nada disso. Ele tem de falar da invisibilidade no contexto brasileiro, mas também dos desafios para se enfrentar essa invisibilidade. Quais são os obstáculos na nossa cultura que impedem a desconstrução dessa invisibilidade, entendem? Tendo tudo isso em mente, a gente pode ler a redação do Lucas. Prestem bastante atenção, então, que essa redação é fantástica, gente. Se vocês lerem esse tipo de texto, meu Deus, o texto de vocês vai melhorar muito. Tenham paciência, assistam até o final, leiam, releiam esse tipo de texto, aprendam aqui comigo que eu vou ler tudo na íntegra e mostrar o projeto de texto que está por trás dessa redação. Vamos lá! A Constituição Federal de 1988, documento jurídico mais importante do país, garante o trabalho remunerado e a dignidade humana como direitos de todo cidadão brasileiro, além de estabelecer a igualdade entre os gêneros masculino e feminino na sociedade. Entretanto, nota-se que tal prerrogativa não tem reverberado na prática, visto que ainda há uma invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, o qual muitas vezes não apresenta retorno financeiro. Portanto,
Faz-se necessária a análise dos principais fatores que contribuem para esse triste cenário, o machismo e o descaso estatal. Olha que texto bem escrito, né? Objetivo, profundo, autoral. É isso que eu quero que vocês assimilem. E qual a primeira coisa que esse texto faz? Esse texto começa citando um repertório sociocultural legitimado, pertinente e produtivo. E isso está expresso aqui na menção à Constituição Federal de 1988, que é um documento legitimado pela cultura e pela esfera jurídica da nossa sociedade. É pertinente ao tema porque tem a ver com o assunto. E é um repertório produtivo porque ele está inserido na argumentação proposta pelo autor. O repertório não pode cair de paraquedas no texto, ficar boiando igual titica na água em cima do texto. Ele tem que fazer parte da argumentação. E isso acontece aqui porque o autor diz que a Constituição estabelece justamente uma igualdade, inclusive salarial, entre os gêneros. Então, portanto, não faz sentido a invisibilidade do trabalho de cuidado, a mulher ser mal paga, mal remunerada ou ficar sem remuneração nenhuma, né? Qual o segundo aspecto muito rico e interessante nessa introdução? Ela produz uma operação mental, um raciocínio lógico de contraste, de espanto, né, de contradição, porque o texto mostra que mesmo a nossa Constituição garantindo a igualdade de gêneros, na prática nós ainda temos uma invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher. Isso é um dilema, uma contradição, um espanto, né, que o texto passa logo de início. E como que esse texto faz isso? Através do conectivo entretanto. Esse conectivo aqui, entretanto, é o coração da operação mental de contraste, de oposição, porque ele mostra, apesar de nós termos uma Constituição Federal que garante direitos, na prática, esses direitos ainda não foram implementados. Entretanto, nota-se que tal prerrogativa não tem reverberado na prática, visto que ainda há uma invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, o qual muitas vezes não apresenta retorno financeiro. E com isso, outra coisa importantíssima, fixem e anotem isso que eu vou dizer, que está nessa parte toda aqui da introdução que eu li. O autor, sabiamente, ainda não apresentou a tese que ele vai defender na redação como um todo, porque no início da introdução, na introdução da introdução, vamos dizer assim, a gente não apresenta ainda a tese e os argumentos. A gente constrói uma problematização do tema, uma contextualização do tema. Para que serve isso? A retórica antiga já ensinava que no início do texto a gente deve captar a benevolência, captar a emotividade e a atenção do interlocutor. É uma questão de decoro também, a gente não vai sair enfiando goela abaixo do nosso leitor a nossa ideia já no início, de forma brusca. A gente vai amaciar a carne, a gente vai preparar o terreno, a gente vai construir um contexto, e esse contexto pode ser construído de forma problematizadora, expondo uma tragédia, expondo uma contradição, colocando um problema que desperte nas nossas consciências uma tensão, um dilema, um impasse. E é justamente o que faz esse conectivo aqui, entretanto, porque ele mostra que apesar da gente ter uma garantia constitucional, na prática não é isso que se vê. Então cria-se de início um ambiente de situação insustentável que já capta a atenção do leitor, faz com que a banca já tenha interesse, já tenha uma primeira impressão positiva e uma curiosidade de continuar o texto. Feita essa contextualização e problematização inicial, aí sim, na conclusão, no final da introdução, o autor coloca a tese que ele vai sustentar na redação como um todo e que ele vai desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento. E isso está assinalado aqui pelo conectivo, portanto, que tem um valor conclusivo, né? Uma relação lógica de conclusão. Em função de tudo que vem antes de portanto, que é dado como contexto, como premissa, o autor vai expor a tese dele. Portanto, faz-se necessária a análise dos principais fatores que contribuem para esse triste cenário. Olha a palavra triste aqui, o adjetivo, né? Mostrando a posição de quem escreve, a subjetividade de quem escreve. A banca gosta disso. E esse triste cenário é o machismo e o descaso estatal. Essa é a tese. A tese é justamente a ideia é a seguinte: os principais fatores que contribuem para a invisibilidade
do trabalho de cuidado feito pela mulher no Brasil são o machismo e o descaso estatal. A raiz do problema são essas duas fases. Eu chamo isso de tese de duas cabeças, né? Cobra de duas cabeças. É uma tese que tem duas dimensões, ela bifurca em duas direções que são a raiz do problema. O machismo e o descaso estatal nesse caso. Outra coisa muito importante que existe nessa introdução aqui, e vocês têm de prestar muita atenção na escrita de vocês, é o que eu chamo de termos gatilhos. São expressões linguísticas ou termos que permitem ao autor conectar a introdução com os desenvolvimentos, com os parágrafos de desenvolvimento. Isso permite ao texto ter coerência textual, coesão textual. É ponto na competência 3, é ponto na competência 4. Isso é muito importante. E esses termos gatilhos são justamente as palavras ou expressões machismo e descaso estatal. Por que isso? Porque no primeiro parágrafo de desenvolvimento, no desenvolvimento 1, o autor vai desenvolver a raiz do problema que se chama machismo. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, ele vai desenvolver a questão do descaso estatal. Olha como que a introdução já planeja o texto. Com a introdução bem feita, você já sabe o que você vai dizer no primeiro parágrafo de desenvolvimento, o que você vai dizer no segundo parágrafo do desenvolvimento. Na verdade, você já planeja tudo isso com a leitura da proposta de redação. E aqui eu faço um parêntese. Se você tem dificuldades e pânico diante da folha em branco, se você não sabe iniciar a sua introdução, se você fica perdido diante da prova de redação, do tema, dos textos motivadores, assista esse outro vídeo que eu fiz aqui, porque ele ensina detalhadamente como ler com segurança a prova de redação, como ler os textos motivadores, como fragmentar em detalhes o tema e já extrair dessa leitura de antemão a tese que vocês vão sustentar e também os argumentos. Então vocês saem da leitura da proposta de redação com a redação já pronta na cabeça. Então eu ensino nesse vídeo aqui como fazer isso. Vocês podem assistir ele depois desse vídeo aqui, podem assistir lá agora e depois voltar aqui de novo. O importante é vocês tomarem consciência de todos esses detalhes que eu estou ensinando aqui. Então é isso, a boa introdução ela tem termos gatilho. A gente já escreve a introdução pensando lá na frente. E para vocês perceberem isso visualmente de forma mais clara, eu estou mostrando isso para vocês de forma colorida aqui com um documento menor, de modo que nós temos o primeiro parágrafo aqui com o machismo e o descaso estatal. O primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele desenvolve a noção de machismo. O segundo parágrafo de desenvolvimento, ele desenvolve a noção de descaso estatal e depois a redação se conclui. Fica até coerente, bonito de ver como que por trás desse texto existe um projeto de texto, existe uma coerência argumentativa e retórica. E justamente em termos de projeto de texto, o que nós temos nessa redação que nós estamos vendo? A gente aprende com ela que uma boa introdução deve ter uma contextualização ou problematização do assunto, do tema. Aquela questão, a gente não começa o texto já enfiando a tese goela abaixo do leitor. A gente problematiza e contextualiza em primeiro lugar, de preferência com um repertório sociocultural legitimado, pertinente e produtivo. Depois disso, a introdução apresenta a tese com os termos ou expressões gatilho para conectar a introdução com os parágrafos de desenvolvimento. Se vocês fizerem isso, vocês vão arrasar no texto de vocês. E olha como que a leitura do tema é importante, porque na primeira parte da introdução, o autor já toca no tema principal, invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então ele já abordou 50% do tema, já garantiu 50% de ponto na competência 2. E quando ele apresenta a tese, ele fala dos principais fatores que contribuem para esse cenário, ele fala dos desafios para o enfrentamento dessa invisibilidade. O machismo e o descaso estatal são os desafios na cultura brasileira, segundo o autor, para o enfrentamento da invisibilidade. Então, ele arrasa com isso aqui. Dito isso, a gente passa ao desenvolvimento do texto. Qual que é a função do desenvolvimento? O que é desenvolver? Desenvolver é justamente aprofundar e explicar a tese e ou os argumentos que foram engatilhados lá na introdução. Eu vou entrar na parte mais profunda e complexa do texto, então eu tenho que caprichar no desenvolvimento. E qual é o coração do desenvolvimento? São raciocínios.
operações lógicas que eu estabeleço na superfície da minha escrita. O texto também tem a sua dimensão matemática, uma relação de analogia, de comparação, uma construção lógica de sucessão temporal, de contradição, de exemplificação, de dedução, de conclusão. Existem várias operações lógicas e mentais que dão ao texto a sua profundidade argumentativa e retórica. E o Lucas, o autor dessa redação, faz isso muito bem também, e nós vamos ver isso agora. Saindo aqui da introdução, a gente chega ao primeiro parágrafo do desenvolvimento. E aqui ele vai desenvolver a questão do machismo. Então ele diz: em primeira análise, é importante destacar que a mulher ocupa uma posição subjugada na sociedade brasileira desde o período colonial, sendo encarregada dos afazeres domésticos e dos cuidados familiares. A partir desse contexto, após anos de inferiorização, as mulheres conquistaram diversos direitos sociopolíticos, como o direito ao voto e o trabalho remunerado. O que nós podemos destacar aqui nessa primeira parte do primeiro parágrafo do desenvolvimento? O autor estabelece uma historicização, quer dizer, ele constrói uma linha temporal com fatos concatenados no tempo. Ele coloca que desde o período colonial as mulheres são naturalizadas como as responsáveis pelos trabalhos de cuidado, pelos trabalhos domésticos, e que pouco a pouco na linha temporal as mulheres foram conquistando direitos. Nós temos aqui uma afirmação que contém uma sucessão temporal, uma historicização, mostrando que as mulheres conquistaram diversos direitos sociopolíticos, quer dizer, a coisa avançou um pouco. E aqui a gente pode notar uma coisa importante também, antes de prosseguir, que é o bom uso de conectivos interparágrafos. Nós temos aqui essa expressão adverbial em primeira análise, que conecta a introdução também formalmente ao primeiro parágrafo do desenvolvimento. Não foi dito lá na introdução que faz-se necessária a análise dos principais fatores? Então, o autor está sinalizando aqui que ele vai fazer pelo menos duas análises, e a primeira está aqui, no primeiro parágrafo do desenvolvimento. O uso de conectivo interparágrafo é muito importante. Poderiam ser outros também, como em primeiro lugar, de um lado, tem várias opções que a gente pode utilizar. Tanto é que no início do segundo parágrafo, ele inicia também com outro conectivo interparágrafo, que é o ademais, poderia ser além disso, em segunda análise. E outra coisa interessante aqui no início dos parágrafos de desenvolvimento, que é o uso de expressões modalizadoras. Não se assuste com essa terminologia. Uma oração modalizadora é uma expressão, é uma oração linguística que tem o poder de mostrar a cara de quem está escrevendo, mostrar a opinião e o posicionamento de quem está falando. E nos textos argumentativos, isso é muito importante. Ele vai dizer que essa informação é relevante, essa informação é importante. É importante destacar que... E nós temos várias alternativas linguísticas para fazer isso de forma criativa. Eu poderia dizer aqui, é um absurdo constatar que a mulher ocupa uma posição subjugada. Urge advertir que a mulher ocupa uma posição subjugada. Faz-se necessário observar que a mulher ocupa uma posição subjugada. Vendo o texto aqui com um distanciamento maior, eu marquei essas expressões aqui em vermelho, né? Em primeira análise, é importante destacar que ele inicia o primeiro parágrafo de desenvolvimento com essa estrutura. E o segundo parágrafo de desenvolvimento está com essa mesma estrutura também. Ademais, é imperioso ressaltar que... Olha a coerência dessa redação, né? Ela começa o primeiro parágrafo de desenvolvimento com um conectivo interparágrafo mais expressão modalizadora e o segundo parágrafo do desenvolvimento também com um conectivo interparágrafo mais uma expressão modalizadora. É importante destacar que, é imperioso ressaltar que, urge dizer que, é triste destacar que, é triste perceber que, é um absurdo perceber que e outras opções. Essas expressões modalizadoras, elas permitem ao autor colocar a sua ideologia, a sua posição, a sua visão autoral e pessoal dentro dos textos. Aprendam a perceber isso na leitura de vocês. Então vamos lá, o primeiro parágrafo do desenvolvimento, então coloca essa sucessão temporal, concluindo que as mulheres conquistaram diversos direitos, como o direito ao voto e ao trabalho, e aqui ele encadeia uma outra relação lógica
em função de todo esse conteúdo que a gente viu aqui no início do parágrafo. Ele diz o seguinte: todavia, apesar, né, de as mulheres terem conquistado esses direitos de votar, de serem remuneradas, ainda é notável que existe um machismo estrutural na sociedade contemporânea, já que, segundo o IBGE, as mulheres gastam o dobro de tempo com tarefas de cuidado quanto comparadas aos homens. Então aqui nós temos uma relação de contradição. Assim como a gente teve na introdução a explicitação de um contraste, de um problema, a gente tem o aprofundamento disso aqui. Então olha que interessante, a gente tem uma relação lógica aqui de continuidade temporal, uma pequena narrativa, que é complementada por uma relação de contradição e de espanto, expressa pelo conectivo todavia, que é fortificada por um repertório sociocultural que é a menção aqui a dados do IBGE. Eu cito de novo aqui um repertório legitimado, pertinente e produtivo. Em seguida, o texto continua concluindo o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Nesse sentido, por ser uma tradição enraizada na sociedade, o trabalho de cuidado realizado pela população feminina é ignorado por grande parte das pessoas. É como se o parágrafo de desenvolvimento ele tivesse em si também a estrutura da redação. Ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Percebam, ele iniciou com uma afirmação, com um conectivo interparágrafo, mais uma expressão modalizadora que mostra a posição do autor. Ele introduz, assim, mostrando uma sucessão temporal do período colonial aos dias de hoje. Em seguida, ele desenvolve isso, expressando uma contradição através do conectivo todavia, e ele finalmente conclui o parágrafo de desenvolvimento com esse conectivo conclusivo aqui. Nesse sentido, poderia ser logo, portanto, em função disso, por ser uma tradição enraizada, o trabalho de cuidado realizado pela população feminina é ignorado por grande parte das pessoas. Olha só que massa, que coisa coerente, que coisa interessante para vocês lerem, relerem, tentar incorporar isso na escrita de vocês. E com isso ele passa ao segundo parágrafo do desenvolvimento, em que ele repete mais ou menos essa estrutura. Ele constrói o parágrafo com uma introdução, com um desenvolvimento e uma conclusão do parágrafo, um fechamento do parágrafo. E começa da mesma forma que o parágrafo anterior, com um conectivo interparágrafo. Ademais, poderia ser em segundo lugar, além disso, não importa, mas é bom marcar isso no texto, colocar um conectivo interparágrafo. Após esse conectivo interparágrafo, ele realiza uma afirmação também precedida de uma expressão modalizadora. É imperioso ressaltar que, poderia ser, é lamentável perceber que, não importa. A invisibilidade e a desvalorização desse tipo de trabalho resultam, em alguns casos, na falta de remuneração, o que contraria o direito estabelecido na Constituição. Além do repertório sociocultural reiterado aqui, nós temos nessa afirmação inicial, que é a introdução do desenvolvimento 2, uma relação de causa e consequência. A invisibilidade, que é a causa, né, a desvalorização desse tipo de trabalho, é a causa, ele resulta, quer dizer, ele tem como consequência a falta de remuneração. E toda essa contradição aí em relação à Constituição que já foi mostrada. Então nós temos aqui uma afirmação inicial que já contém uma relação lógica de causa e consequência, que é explicitada no texto, que reforça mais uma vez o problema central já colocado lá na introdução. Olha como as partes do texto são interligadas. E aqui nós temos a continuidade. De acordo com o filósofo Nicolau Maquiavel, o principal objetivo do governante é a manutenção do poder, deixando em segundo plano a busca pelo bem comum. Assim, é evidente que o Estado não se preocupa com a garantia dos direitos das mulheres, o que reflete na ausência de políticas públicas que assegurem uma remuneração digna àquelas que trabalham. E aqui, gente, nesse trecho, que é o coração desse parágrafo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento do desenvolvimento, nós temos duas operações lógicas e mentais muito interessantes que podem e devem ser usadas por vocês também. Primeiramente, uma relação de conformidade, que é o famoso argumento de autoridade, de acordo com Maquiavel. Eu poderia dizer segundo Maquiavel, na visão de Maquiavel, não importa também a expressão linguística, nós temos várias opções. Isso dá ao argumento um peso, uma garantia de validade, porque o argumento fica ancorado
em um repertório sociocultural. Não fica parecendo um machismo da sua cabeça. Você mata a cobra e mostra o pau no seu texto. Nós podemos usar de acordo com, na visão de, segundo fulano de tal, segundo a obra não sei das quantas, segundo o filme X, a série Y, a música do autor fulano de tal. São várias as opções. E depois nós temos um conectivo conclusivo, o assim, que mostra uma relação lógica de conclusão, de dedução. Quer dizer, esse conteúdo atribuído ao Maquiavel, ele é a premissa ou o argumento da afirmação que virá a seguir, que a gente pode considerar uma tese. É evidente que, olha a expressão modalizadora aqui, é evidente que o Estado não se preocupa com a garantia dos direitos das mulheres. Ou seja, esse parágrafo 2 do desenvolvimento, ele está desenvolvendo e aprofundando a noção de descaso estatal citada lá na introdução. Mais uma vez eu tenho que lembrar isso aqui. E ele afirma essa tese aqui de que o Estado não se preocupa com a garantia dos direitos das mulheres. Qual que é o argumento que fundamenta isso? O Estado ele não tem preocupação nenhuma com o bem comum, mas para não ficar parecendo uma coisa que ele tirou da cabeça dele, ele mostra a fonte no texto. Quem pensa isso não sou eu, isso é de acordo com Maquiavel, que é um grande filósofo, especialista na política, nessas questões todas do Estado. Portanto, nós temos na introdução do desenvolvimento 2 uma relação de causa-consequência, em seguida uma relação de conformidade, que é segundo Nicolau Maquiavel, que faz parte de uma argumentação cuja tese é que o Estado não se preocupa com a garantia dos direitos femininos. Após desenvolver esse raciocínio aqui, que é o coração do parágrafo, o que o autor faz mais uma vez, assim como ele fez no parágrafo 1 de desenvolvimento, no primeiro parágrafo de desenvolvimento? Ele concluiu o parágrafo de desenvolvimento com outro conectivo conclusivo. Dessa forma, sendo assim, portanto, as mulheres se encontram desamparadas, ao mesmo tempo, pela sociedade e pelo governo. Em termos de projeto de texto, o que essa redação nos ensina? Que um bom desenvolvimento ele deve se iniciar com conectivos interparágrafos seguidos de uma afirmação ou posicionamento, e eu faço isso com o uso de expressões modalizadoras. Pode-se perceber que, é triste constatar que, é lamentável observar que, ou seja, o parágrafo de desenvolvimento ele tem uma introdução, em seguida ele faz o quê? Ele constrói os raciocínios mais complexos, que é o coração do parágrafo de desenvolvimento, é o desenvolvimento do desenvolvimento, para depois ele fechar esse parágrafo, ele concluir esse parágrafo com uma finalização. E ele fez algo parecido nos 2 parágrafos de desenvolvimento, de uma maneira muito regular e muito segura. E não se preocupem que eu vou deixar esse projeto de texto aqui na descrição para vocês, mas falta ainda comentar a conclusão. E qual atividade discursiva a gente deve realizar na conclusão sem titubear? As regras do Enem são bem rígidas quanto a isso. A conclusão deve formular uma proposta de intervenção social para resolver o problema, no caso, o problema de invisibilidade do trabalho de cuidado feito pela mulher no Brasil. O autor deve formular a ação que deve ser realizada na sociedade para solucionar o problema. Quem vai realizar essa ação? O agente. Por qual meio e de qual forma e com qual finalidade. E, além disso, ele tem de formular o detalhamento de alguma dessas atividades precedentes que eu citei aqui. O detalhamento do agente, ou do meio, ou da ação, ou da finalidade. Pelo menos um detalhamento, né? Vamos ver aqui, então, se o nosso autor faz isso. Portanto, um conectivo interparágrafo conclusivo aqui, é necessário promover ações concretas capazes de alterar o quadro de invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela população feminina. Logo, cabe às emissoras de TV, as quais são grandes formadoras de opinião na sociedade, realizar campanhas sobre a importância de lutar contra o machismo por meio de anúncios publicitários, a fim de desconstruir ideias de subjugação presentes no Brasil contemporâneo. Eu acho que eu vi tudo aqui. A gente tem o agente, as emissoras de TV. Eu tenho aqui o detalhamento do agente. As emissoras de TV são grandes formadoras de opinião da sociedade. Realizar campanhas, quer dizer, a ação que as emissoras devem realizar campanhas sobre a importância de lutar contra o machismo por meio de anúncios publicitários. Então, o meio e modo foi explicitado aqui e também a finalidade, a fim de desconstruir
ideias de subjugação presentes no Brasil contemporâneo. E a conclusão dá um bônus aqui, já está suficiente, mas ele ainda acrescenta. Além disso, o governo federal deve fiscalizar as relações de trabalho para garantir a remuneração feminina. Ele já tinha feito tudo aqui, mas ele colocou mais um bônus aqui através desse conectivo de adição, que é o além disso. Eu posso dizer para vocês aqui que nós temos uma redação perfeita e eu aconselho a vocês lerem e relerem essa redação e assistirem e reassistirem essa aula. E principalmente assistam esse vídeo aqui que está aparecendo aqui para vocês lerem com eficiência a prova de redação. Isso também é muito importante. Grande abraço e obrigado!